and Sejam todos bem-vindos a mais uma publicação no nosso canal. Cristo está entre nós. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as aparições marianas da Santíssima Mãe de Deus na Igreja Ortodoxa. Vamos comentar um pouco também, sobre qual é a diferença e qual é a posição da Igreja Ortodoxa em relação àquelas aparições que são atribuídas na Igreja de Roma, no Papado. Qual a posição da Igreja Ortodoxa em relação a elas e qual a diferença das aparições que ocorreram dentro do Papado para as aparições que ocorreram dentro da Igreja Ortodoxa. Pois bem, neste vídeo eu gostaria de destacar algumas das principais aparições e ícones milagrosos dentro da Igreja Ortodoxa. Muitos que nos acompanham geralmente perguntam, este é o motivo do vídeo. Muitos daqueles que nos acompanham às vezes nos perguntam: olhe, e as aparições marianas dentro, do papado, dentro da Igreja Romana, qual é a posição da Igreja Ortodoxa? E muitas dessas pessoas que perguntam, elas vêm justamente do papado, do catolicismo romano, e acreditam elas muitas vezes que não existem aparições marianas dentro da Igreja Ortodoxa e que só existem essas aparições, que são atribuídas dentro do papado e que, portanto, isso seria, um indício de que a verdadeira igreja não seria a ortodoxia, mas o papado. Pois bem, neste vídeo quero falar um pouco da presença da Mãe de Deus dentro da Igreja Ortodoxa, de algumas das principais aparições e festas que nós comemoramos ao longo dos anos e também fazer um comentário sobre esses questionamentos que muitas vezes nos chegam, de pessoas vindas, do catolicismo romano. Então, iniciando o tema desse nosso podcast, nós devemos dizer que a presença da Mãe de Deus na Igreja é contínua, sempre ocorreu. O primeiro relato de aparecimento da Mãe de Deus vem de São Dionísio Areopagita, como também nos fala São João Damasceno. A primeira aparição realizada pela Mãe de Deus foi ao Santo Apóstolo Tomé, que, atrasado para o enterro da Virgem Maria, assim como perdeu, a primeira aparição do Senhor ressuscitado, ele também não estava presente no enterro da Santíssima Virgem junto com os outros apóstolos, que, junto com São Dionísio, como também nos conta São João Damasceno, os santos apóstolos reunidos de todas as partes do mundo, realizaram o sepultamento da Santíssima Theotokos. E neste sepultamento viram o Senhor Jesus Cristo vindo com todos os anjos buscar a alma da sua Santíssima Mãe. 3 dias depois, quando abriram a tumba já estava vazia, e souberam eles que o Senhor tinha antecipado na sua Santíssima Mãe a ressurreição do último dia. E, como prova deste acontecimento, a Virgem Maria, já ressurreta, aparece ao bem-aventurado apóstolo São Tomé, que estava a caminho do seu enterro, e entrega a ele o seu cinto este que é preservado até hoje na Igreja Ortodoxa, em especial na Grécia, é um dos principais locais de peregrinação. Pois bem, continuemos então falando um pouco sobre algumas das principais aparições da Santíssima Theotokos na Santa Igreja Ortodoxa. Começamos com a aparição da Mãe de Deus ao venerável Sérgio de Radonezh, comemorada no dia 24 de julho. São Sérgio, um dos grandes santos da Rússia, foi abençoado com a visão da Virgem Maria em um momento de necessidade. A Santíssima Theotokos, então, fortaleceu e renovou as forças de São Sérgio. Do mesmo modo, relatamos que a Santíssima Theotokos inúmeras vezes apareceu ao grande santo russo São Serafim de Sarov, que teve várias visões da Mãe de Deus,
Em uma de suas visões mais conhecidas, a Virgem apareceu a ele, acompanhada dos santos mártires, trazendo conforto e instruções divinas. São Serafim dedicou toda a sua vida à oração e à caridade, sempre inspirado pela Mãe de Deus. Em uma dessas aparições, a Santíssima Theotokos curou São Serafim de Sarov de uma grave enfermidade. Além das aparições aos santos na igreja, a Santíssima Theotokos também tem inúmeros ícones milagrosos, realizadores de milagres e maravilhas muito conhecidos. Um deles é o ícone de Kazan, que em 21 de julho e 4 de novembro é celebrado a festa deste ícone, que foi descoberto no século XVI em Kazan, na Rússia, e é venerado por suas curas e pela proteção da Mãe de Deus. É um dos ícones mais queridos e reverenciados na Igreja Ortodoxa. A festa da proteção da Mãe de Deus e a aparição da Mãe de Deus em Blaquerna. No dia 31 de janeiro, nós celebramos o milagre de Blaquerna, onde a Mãe de Deus, durante uma invasão, apareceu em uma visão e salvou Constantinopla da destruição. Este evento é um testemunho de sua contínua intercessão e proteção sobre os fiéis. A igreja de Blaquerna, em Constantinopla, se tornou um lugar de peregrinação e devoção mariana. Além disso, nós temos a festa da proteção da Mãe de Deus, em 1 de outubro, também conhecida como Pokrov. No século X, durante uma vigília de oração na igreja de Blaquerna, a Virgem Maria apareceu aos fiéis, estendendo seu véu sobre eles como um sinal de proteção. Essa festa é especialmente significativa na tradição ortodoxa, especialmente a eslava, lembrando-nos da constante proteção da Mãe de Deus, que foi vista, nesta ocasião, por Santo André, o louco por Cristo, e seu discípulo Santo Epifânio, que juntos na igreja viram a Santíssima Theotokos intercedendo por todos os fiéis. Estas festas de Blaquerna e a festa da proteção da Santíssima Mãe de Deus nos lembram a contínua proteção e intercessão da Santíssima Theotokos sobre a igreja de Nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. É importante também agora falarmos sobre as inúmeras aparições da Santíssima Mãe de Deus e a sua presença ininterrupta no Monte Athos, a montanha sagrada na Grécia, onde, através dos séculos, há inúmeros santos diferentes, a Santíssima Theotokos tem aparecido mostrando a sua intercessão e proteção aos santos da montanha sagrada. Então, sobre as aparições marianas da Santíssima Theotokos na Igreja Ortodoxa, vou comentar agora sobre dois momentos importantes no Monte Athos. Existem inúmeros momentos da Santíssima Theotokos, há vários santos diferentes. Então, vou destacar aqui dois momentos muito especiais celebrados todos os anos. O primeiro momento ocorreu no século XX, durante um tempo de muita necessidade que os monges estavam passando e sofrendo no Monte Athos, onde as ajudas para os monges seriam interrompidas e, naquele momento que seria a última contribuição, as últimas esmolas, a Santíssima Theotokos apareceu entre os monges, também recolhendo um pedaço de pão. Esta é uma das aparições recentes mais conhecidas, especialmente porque foi fotografada e também porque naquele momento deu um testemunho de que a Santíssima Theotokos desejava que aquelas contribuições e aquela ajuda aos pobres monges fosse continuada como continuou depois. Na verdade, como conta a tradição da Igreja Ortodoxa, em uma de suas viagens,
levando a Santíssima Theotokos, o santo apóstolo João passou ali pelo Monte Athos junto com ela, e ela profetizara que aquela montanha seria o seu jardim. E durante século após século, depois do estabelecimento do cristianismo e da vida monástica no Monte Athos, de fato, aquela é a montanha da Santíssima Theotokos. Por fim, uma das últimas aparições que gostaria de comentar foi a aparição realizada pela Mãe de Deus aos monges de Zografou, ou Zografal, no Monte Athos. Durante uma invasão, os monges foram queimados vivos por se recusarem a renunciar sua fé. A Virgem Maria apareceu para confortá-los em seus últimos momentos, prometendo-lhes a vida eterna. Este evento é comemorado pela coragem e fé inabalável desses mártires. Aprofundando um pouco sobre essa história, em 1274, o imperador Miguel Paleólogos entrou em comunhão com o Papa de Roma, na falsa União de Florença, buscando apoio militar. Os cruzados e soldados papais buscaram então converter à força a todos os monges e fiéis ortodoxos que se recusavam a participar desta falsa união. Os santos monges da Igreja Ortodoxa, juntamente com São Marcos de Éfeso, denunciaram esta união como herética e abominável. Entre esses monges estavam os 26 mártires de Isografal, que foram queimados vivos pelos soldados latinos do Papa. Nos é contado na história que um dos anciãos, um dos monges, um pouco distante do mosteiro, estava a iniciar o hino acatisto à Santíssima Theotokos, dizendo: "Alegra-te", quando uma voz veio para ele do ícone da Mãe de Deus: "Alegra-te tu também, ó ancião, foge daqui agora, ou infortúnios irão cair sobre ti. Vá e conte aos irmãos do monastério que se tranquem, pois os latinos, os inimigos de Deus, atacaram esta minha montanha escolhida, e já é iminente." O ancião, assustado, caiu de joelhos: "Como posso te deixar aqui, minha rainha intercessora?" Então ele ouviu mais uma vez a voz que disse: "Não se importe comigo, mas vá rápido." O santo ancião foi imediatamente ao monastério avisar os outros irmãos. Porém, quando chegou às portas do mosteiro, o mesmo ícone da Mãe de Deus já o esperava de maneira miraculosa, chegando antes dele. O ancião, surpreso, relatou tudo aos seus irmãos. Sabendo disso, alguns monges puderam fugir, ficando ali 26 monges. Logo quando chegaram os latinos frente ao monastério, inicialmente eles gesticularam aos monges para abrirem os portões para eles entrarem. Se eles reconhecessem a supremacia papal, eles não teriam nada a temer, a não ser sua misericórdia e muito ouro que eles iam ganhar. Os monges, porém, responderam para eles do topo da torre: "E quem disse a você que o Papa é cabeça da Igreja? De onde vem este ensinamento o qual vocês trazem? Para nós, a cabeça da Igreja é Cristo, e Cristo apenas. É fácil para nós escolhermos a morte em vez de ceder e contaminar este lugar sagrado por suas violências e tirania. Nós não abriremos os portões do monastério." Os soldados do Papa então responderam com raiva: "Então morram", colocando madeira em volta da torre e acendendo o fogo para queimá-los vivos. Os santos monges morreram, martirizados, cantando a Santíssima Theotokos e ao Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo,
entregando suas vidas a Deus, preservados pela rocha da ortodoxia. Quando o fogo e o incêndio terminaram, com o martírio dos santos monges, foi encontrado o ícone da Theotokos preservado no mesmo local. Comemorados no dia 22 de outubro, a festa dos mártires de Zografal, não mostram apenas a força inabalável dos mártires, dos santos monges, que deram suas vidas pela verdadeira fé, mas mostram também a intercessão da Santíssima Theotokos e sua bênção àqueles monges que resistiram à heresia e se mantiveram firmes na verdadeira fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, tendo terminado de falar sobre algumas das festas e aparições mais conhecidas na Igreja Ortodoxa, terminemos agora este nosso podcast, concluindo falando sobre qual a posição da Igreja Ortodoxa em relação às supostas aparições marianas dentro do papado. E aqui deixo bem claro que digo supostas com todo respeito. Na verdade, os próprios católicos romanos, nenhum fiel da Igreja Católica Romana, é obrigado a acreditar em nenhuma aparição. Da mesma forma, especialmente se os próprios fiéis católicos romanos não são obrigados a acreditar em aparições, da mesma maneira, estes que vêm até nós não deveriam querer obrigar fiéis cristãos ortodoxos a acreditar nas mesmas. Mas qual a posição da Igreja Ortodoxa em relação a isto? Bem, a Igreja Ortodoxa não reconhece nenhuma aparição ocorrida fora de seu seio, porque a Igreja Ortodoxa não tem como garantir a veracidade e a legitimidade de nenhuma aparição fora do seu corpo. Da mesma forma, essas aparições que ocorreram fora da Igreja Ortodoxa, dentro do catolicismo romano, estão fora do alcance da Igreja Ortodoxa e a Igreja Ortodoxa não as reconhece, pois está fora do seu corpo, especialmente aquelas aparições que apresentam conteúdos contrários à fé da Igreja. Então aqui vamos falar de 2 pontos. Primeiro ponto. O diabo, o demônio, Satanás, também pode realizar aparições como a Virgem Maria, ou como um apóstolo, ou como o próprio Senhor Jesus Cristo, para afastar as pessoas da verdadeira fé e para iludi-las, ensinando a elas a heresia. Este fenômeno é conhecido dentro da Igreja Ortodoxa como preleste ou engano espiritual, e é mencionado na vida de inúmeros santos da Igreja e no relato de muitos padres da Igreja. E muitas das supostas aparições da Mãe de Deus dentro do seio do catolicismo romano ensinam ensinamentos, doutrinas que são contrários à fé ortodoxa, fazendo com que os cristãos ortodoxos reconheçam nessas aparições não realmente a Mãe de Deus, mas um engano espiritual. O segundo ponto, para nós finalizarmos este vídeo, aqui eu deixo uma visão pessoal minha. Eu que, como alguns que nos acompanham sabem, vim do catolicismo romano, fui membro do papado, fui um papista convicto, e hoje como clérigo ortodoxo, quase 8 anos depois de me converter à fé ortodoxa, chegando perto dos 9 anos, já como cristão ortodoxo, posso falar um pouco de como eu entendo essas
supostas aparições da Mãe de Deus no seio da Igreja Romana e qual a diferença dessas aparições para as aparições que ocorreram dentro da Igreja Ortodoxa. Algo que eu acho muito interessante é que, na maioria das supostas aparições que ocorreram dentro do catolicismo romano, a Santíssima Virgem parece que, se é ela mesma, sempre está falando de arrependimento, de penitência. Já as aparições que ocorreram dentro da Igreja Ortodoxa, parece que a Virgem Maria está confortando os fiéis, mostrando a sua proteção, abençoando, restaurando a saúde, a fé. Mas a Virgem não está chamando a conversão. É algo que eu sempre achei pessoalmente fascinante. As aparições atribuídas à Mãe de Deus na Igreja de Roma parecem sempre estar chamando os membros do papado ao arrependimento e à conversão, mostrando que Deus não está contente com as coisas ao modo que estão e ao modo que se tornaram na Igreja de Roma. Ao contrário, na Igreja Ortodoxa, a Santíssima Mãe de Deus sempre aparece como um sinal de confirmação da verdadeira fé, como um sinal de fortalecimento e proteção para aqueles que preservam a verdadeira fé. Algo que, pessoalmente, sempre me deixou intrigado ao reparar esta diferença. Sim, a vida da Igreja Ortodoxa é a vida do arrependimento, onde nós buscamos o arrependimento, onde o arrependimento é a forma de vida do cristão ortodoxo. Porém, este ensinamento parece que, pouco a pouco, vai se perdendo na Igreja Latina e talvez, quando a Mãe de Deus chame as pessoas ao arrependimento dentro dessas supostas aparições, de fato, elas está as chamando para um retorno à verdadeira fé, a fé do arrependimento, a fé cristã ortodoxa. Por outro lado, sinto que talvez muitas dessas supostas aparições no seio do papado podem ter sido adulteradas para falar aquilo que o papado queria, ou foram adulteradas, ou de fato, como ensinam os santos padres da ortodoxia, não se tratava verdadeiramente da Mãe de Deus, mas de um engano demoníaco, pois em nenhuma aparição mariana na Igreja Ortodoxa a Santíssima Mãe de Deus ensinou uma heresia ou mandou os cristãos ortodoxos se converterem ao papado. Muito pelo contrário, a Santíssima Theotokos, na Igreja Ortodoxa, sempre é aquela que, quando fala em defesa da preservação da fé da verdadeira Igreja, e não da submissão da Igreja às heresias. A Santíssima Theotokos não ensina sobre supremacia papal, não ensina sobre Imaculado Coração ou doutrinas presentes no papado. Mas a Santíssima Theotokos sempre estimula os fiéis, os monges e os santos ortodoxos a preservarem a fé cristã ortodoxa e a se mantiverem fiéis à Igreja, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual somente o Senhor Jesus Cristo é o cabeça e fundamento. Pois bem, este foi o nosso podcast de hoje, falando sobre
as aparições marianas dentro da Igreja Ortodoxa e as diferenças dessas aparições no seio da ortodoxia para as supostas aparições que ocorreram fora da Igreja Ortodoxa. Que o Senhor nos abençoe pelas orações da Santíssima Theotokos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo está entre nós.